Que tal investir em uma empresa à prova de crise, onde os produtos dela são aceitos por todos os consumidores? E claro, em todos os momentos econômicos e ainda com crescimento consistente e contínuo. Tenho certeza que, de repente, é o sonho de todo e qualquer investidor, porque essa empresa é uma empresa acima de qualquer suspeita e eu diria prova de balas nesse caso. Quando a gente então fala que o mercado está em crise em algumas situações ou em risco de queda, talvez você não tenha atentado para um pequeno, mas muito importante ponto. Enquanto de repente uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Você já ouviu falar nesse ditado? É isso mesmo. Para o mercado consumidor, para o mercado de investimentos, cai que é uma luva essa história. É uma grande verdade. Por quê? O dinheiro, ele simplesmente, não é que ele desapareceu quando você vê que de repente uma empresa está indo mal ou os investidores estão saindo dela. O dinheiro simplesmente não sumiu da bolsa das pessoas. O que aconteceu foi que ele mudou de mão. E existem empresas que não têm histórico de crise em seus balanços. Não pelo menos como a maioria das empresas, com grandes quedas, com quebras muitas vezes, até falência em algumas situações. Mas isso não quer dizer que também elas não enfrentaram as turbulências, mas que os produtos que elas oferecem são tão desejados pelo mercado ou estão tão arraigados nas nossas listas de compra, por exemplo, que simplesmente há décadas elas produzem riqueza para os seus investidores. E essa classe de ativos está à sua disposição para investir e são as chamadas Blue Chips. Elas, veja só, elas normalmente se caracterizam por oferecerem aos consumidores produtos e serviços de alta qualidade e que por isso são amplamente aceitos por todos os mercados, não só em um país, mas vários países, inclusive pelo tamanho dessas empresas, elas conseguem atender essa necessidade. Daí o fato, claro, dessas empresas de primeira linha enfrentarem e superarem as crises, operando sempre lucrativamente diante de condições econômicas muitas vezes adversas para a maioria das empresas, o que ajuda, claro, a contribuir para o seu longo histórico de crescimento estável e confiável. Nesse vídeo eu vou estar trazendo exemplos de empresas que atendem essa característica de empresas à prova de várias crises, de várias situações de dificuldade que os países passaram e que elas superaram justamente pela qualidade de produtos, de serviços que elas entregam e que, claro, são muito atrativos para o mercado consumidor, o que vai fazer com que essas empresas se valorizem, tenham se valorizado ao longo das décadas, inclusive, com uma promessa futura muito boa e, claro, que de repente pode ser interessante para você trazer para o teu portfólio e ganhar dinheiro com isso. Olá, meu nome é Eduardo. Nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar a investir aqui nas bolsas de valores dos Estados Unidos e ganhar em dólar. Se esse é um tema que te interessa, aproveita, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Olha só, eu vou mencionar inúmeras ações nesse vídeo, mas nenhuma delas é necessariamente uma dica de compra, porque o vídeo é informativo e nunca vai dispensar as suas próprias pesquisas para você investir, claro. Olha, o importante aqui é que a gente então, para iniciar, categorizar as chamadas Blue Chips, como então, nesse caso, a palavra que vem, eu diria, na cabeça de qualquer um que busque talvez investir nessas empresas é sucesso. Isso mesmo, porque para elas se tornarem esse grupo seleto de empresas, você vai descobrir ao longo do vídeo que realmente são empresas duradouras, empresas versáteis, empresas criativas. Você vai entender por quê. Porque olha só, uma empresa, às vezes, ela é qualificada pela maioria das pessoas, no senso comum, eu diria, só por conta do produto que ela oferece, talvez ele sendo inovador, e, consequentemente, o faturamento e os lucros, que podem ser consideravelmente acima da média do mercado. E, em geral, é isso que atrai muitos investidores. Mas só que essa é uma visão, eu diria até simplista. Por que ela é simplista? É porque empresas de sucesso, ela não se resume a um produto apenas. E muito menos a um alto faturamento em determinados momentos de um ano, ou talvez de um grupo de anos, mas um curto espaço de tempo, comparado, por exemplo, a empresas que estão no mercado há décadas. Então, em geral, essas poucas características são para boas empresas, eu diria, para especulação. Isso mesmo. E o que não é um problema, caso, veja, aqui é um ponto importante, onde quem está atento, de repente, a movimentações do mercado financeiro, pode aproveitar um momento de alta justamente para ganhar dinheiro, e ganhar muito, inclusive.
mas já sabendo que deve escolher um ponto para sair do investimento, porque fatalmente ele vai desabar de repente. Olha, não são poucos os exemplos que eu já vi em todos esses anos. Então eu quero dizer, nesse ponto aqui, é que o teste do tempo é o que realmente revela as blue chips, porque são empresas inovadoras, mas que investem em pesquisa, desenvolvimento de produtos, pessoas e ainda em processos, com equipes de gestão altamente preparadas e com uma visão de décadas, olha, para frente ainda. Então, são como prédios gigantescos, tá? Onde não tem como eles estarem de repente apoiados somente em um pilar para se manter tão grandes. Mas eles desenvolvem, nesse caso, aquela capacidade de sustentação em inúmeros pontos para justamente distribuir o peso, o que gera o equilíbrio desses prédios. Então, o que dá estabilidade e permite eles, nesse caso aqui, né, explorar ainda mais um potencial de crescimento sustentável. As estruturas são tão bem sólidas e colocadas que você consegue criar mais e mais andares. Assim, são empresas com essa característica de blue chips. Elas são grandes justamente porque elas conseguiram entender e se adequar às necessidades de mercado e estarem em cima de diversos pilares para ter um crescimento realmente exponencial quando comparado com a maioria, pelo menos, das empresas do mercado. Por isso que para o investidor comum, que não tem tempo às vezes de fazer análises mais profundas de ações, de mercados, de tendências, o foco em empresas de grande capitalização e já sedimentadas nos seus mercados é, em geral, um investimento certo em termos de retornos de longo prazo. E olha, isso porque a previsibilidade e o sucesso desses negócios permitem que essas empresas recompensem os acionistas não só com a valorização das ações, mas também com dividendos regulares. Isso mesmo, elas têm essa característica também. Então, se você tiver esse tipo de ação em sua carteira de investimentos, automaticamente vai estar diversificando e diminuindo sua exposição ao risco, pelo que, claro, né, tendem a ser ações de maior capitalização e com uma volatilidade abaixo da média do mercado. Em linhas gerais, as ações chamadas blue chips, elas tendem a avançar e cair menos que o mercado em geral. E uma vez que pagam dividendos, você vai observar que em tempos ruins, onde o desespero pode estar tomando conta de todos e o que vai fazer com que as ações, momentaneamente pelo menos, caiam, porque muita gente está desesperado vendendo, de repente você pode estar recebendo esse dinheiro de uma maneira periódica e reinvestindo então os dividendos, o que vai trazer para você segurança de entradas passivas, permitindo a você esperar a reversão do mercado e a subida da ação, ganhando, claro, dinheiro, enquanto outros só de repente estão lamentando e contabilizando perdas. Então, de modo resumido, as ações das blue chips são ações de empresas conhecidas e de alta qualidade, que são líderes em seus setores. Empresas que resistiram ao teste do tempo e conquistaram o respeito de seus clientes e acionistas. Então, para facilitar a tua análise na hora de escolher uma blue chip, eu posso sugerir para você um sistema conhecido da Morningstar, que é o Style Box. Já ouviu falar? É muito simples. É uma grade de 9 quadrados que fornece uma representação gráfica do estilo de investimento de ações e de fundos. Esse sistema de categorização é útil para determinar como um investimento ele de repente se encaixa em uma carteira de investimento específica, como a sua, por exemplo, a partir de uma perspectiva de como você vai alocar os teus ativos, como você vai direcionar, se eles são de repente para empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. Você vai entender olhando aqui na tela agora. Aqui então você pode ver que o quadro em preto, esse destaque em preto, ele se refere à grande capitalização e também a um crescimento, quando você olha então na horizontal e na vertical. Eles se encontram, nesse caso, especificamente no ponto onde você pode encaixar as chamadas blue chips. Daqui você pode extrair 4 pontos muito importantes. Primeiro, são empresas de grande capitalização de mercado, como eu já falei. As blue chips são sempre corporações enormes e bem financiadas. O valor total de mercado de todas as suas ações de circulação está na casa, literalmente, dos bilhões, o que coloca elas na categoria de ações de grande capitalização, atualmente, em geral, excedendo aos 100 bilhões cada uma delas.
Outro ponto também seria a história de crescimento. As empresas de primeira linha, que a gente chama, as blue chips, elas apresentam anos, às vezes, sem medo de errar, décadas de crescimento sustentado e perspectivas contínuas. Os preços de suas ações raramente aumentam drasticamente, isso é fato, mas podem mostrar principalmente o que importa, uma valorização constante com o tempo. Outro aspecto são os índices de ações. Sabe, aqueles Dow Jones ou SP500? Então, blue chips ocupam posições nesses principais índices. Claro, porque afinal de contas são empresas gigantescas, o que traz justamente o parâmetro para esses índices, utilizar elas como parâmetro de mercado. Isso é muito importante. E claro, que nem eu já falei, o quarto ponto seria dividendos. Olha, não é obrigatório, mas é um traço muito comum em muitas blue chips que elas paguem dividendos aos seus acionistas. Um dividendo geralmente bom e constante. Isso porque são empresas maduras e elas agora se concentram menos no crescimento e já que o fluxo de caixa dessas gigantes, permitem que elas dividam o lucro delas com os proprietários de ações por meio de pagamento de dividendos. E à medida que as margens de lucro aumentam, os dividendos também aumentam frequentemente. Agora deixa eu te dar uns exemplos de empresas que são blue chips. E, claro, a primeira delas é muito conhecida, por isso que eu escolhi, é a Johnson & Johnson, que é uma empresa bem diversificada de saúde e bens de consumo, com uma história corporativa desde 1886. É isso que você está ouvindo. Com um valor hoje, cerca de um valor de mercado de quase 460 bilhões de dólares. Ela é tão segura, olha o nível dessa empresa, que as 3 grandes agências de classificação classificaram ela com uma dívida AAA. E olha, essa é a classificação mais alta que existe. Para você ter uma ideia de parâmetro, então, em comparação, o próprio governo dos Estados Unidos tem uma classificação AAA, que a gente fala, ou seja, AAA, de apenas 2 das 3 agências americanas. Então, olhe só o patamar da Johnson & Johnson. Essa ação ainda ela paga um dividendo que está na casa dos 2,4%, quase o dobro do rendimento de 10 anos do Tesouro americano. E claro, as ações da Johnson & Johnson tiveram um bom desempenho esse ano, impulsionado em grande parte pelo ressurgimento do segmento de dispositivos médicos dela, que viu a receita da empresa saltar mais de 60% já no segundo trimestre. Agora, à medida que a demanda, principalmente, a gente consegue observar, por procedimentos eletivos começou a se normalizar. Então, o que a gente vê é um retorno acumulado do ano até agora, no mês de agosto, de mais de 15%. Nada mal para uma empresa tão segura. Agora vamos falar então do maior banco americano, JP Morgan Chase. Isto, a empresa vale cerca de 470 bilhões. O JP Morgan apresentou métricas de crescimento impressionantes no segundo trimestre, à medida que uma economia em recuperação impulsionou os gastos com cartão de crédito e débito até 22% em relação ao segundo trimestre de 2019, quando não tinha nada de pandemia. Então, sem falar ainda nos financiamentos de casas e empréstimos automotivos, que aumentaram, no caso das casas, 64%, e no caso dos empréstimos automotivos, 61%. Foi muito grande o retorno que esses empréstimos deram justamente para os números da JP Morgan, enquanto que as taxas de banco de investimento aumentaram 25% para o nível mais alto, à medida que a crescente atividade em fusões e aquisições impulsionou, claro, a demanda, o que fez com que o retorno acumulado no ano até agora chegue a mais de 24%. Tá vendo? Olha o tamanho dessa corporação financeira. E olha, a terceira, não podia faltar, é 3M. Isso mesmo, que é uma gigante industrial incrivelmente bem diversificada no valor hoje de mercado de 112 bilhões, que existe também, olha, desde 1902. E os negócios da 3M estão se beneficiando da aparência de um retorno à normalidade. Eu digo aparência porque, sim, às vezes abre fronteiras, às vezes fecha, enfim, Mas
Ela tem uma divisão de transporte e eletrônica liderada por áreas como peças automotivas, semicondutores e automação de fábrica, além do segmento de saúde, impulsionado por suas operações de higiene bucal, soluções médicas e segurança alimentar também. Claro que isso tudo fez com que houvesse um grande crescimento no segundo trimestre da empresa. Então a empresa tem uma cultura de inovação, isso é muito legal. A 3M se esforça para ter 30% da receita proveniente de produtos lançados nos últimos 4 anos e permite que funcionários técnicos 15% mais ou menos do tempo deles, e olha, o tempo deles pago, eles são remunerados para trabalhar em projetos pessoais, você acredita? É isso mesmo, olha como essa empresa então tem potencial para crescer, porque ela cuida da capacidade do seu funcionário em se desenvolver pessoalmente e o que ele entrega para a empresa? Uma qualidade de trabalho. O que mostra como investem muito em pessoas, claro, não é à toa que o retorno acumulado dessa empresa no ano já está em mais de 13,7%. Agora, eu não ia deixar de fora a conhecida AbbVie, que é uma farmacêutica que vale quase 200 bilhões e possui um portfólio invejável de medicamentos, que inclui o medicamento de maior venda do mundo, o Humira biológico injetável, que gerou só ele quase 20 bilhões em vendas em 2020 e um punhado ainda de outros produtos de bilhões, literalmente bilhões de dólares. Os investidores de renda mais tradicionais vão apreciar os dividendos dessa empresa, que estão hoje na casa dos 4,63%, além de que a aquisição de 63 bilhões da AbbVie, da fabricante de Botox Allergan, que está começando já a dar frutos. Só no último trimestre, as vendas de Botox para cosméticos e terapêuticos mais do que dobraram, e no caso, ano após ano, inclusive, o que ajudou muito para o retorno acumulado no ano de quase 15%. Agora, eu quero mostrar para você uma das grandes varejistas americanas, que é a Lowe's. Que aproveitando o aumento da demanda impulsionada pela pandemia, daqueles chamados faça você mesmo, sabe? Um aumento nos projetos de remodelação em um mercado imobiliário aquecido, porque as pessoas ficaram em casa, então investiram nas suas casas, nos seus apartamentos. E para não gastar com mão de obra e também não chamar ninguém para entrar em casa, elas decidiram fazer elas mesmas. Mesmo então tendo como concorrente a chamada Home Depot, que é uma das gigantes, tanto quanto a Lowe's, você veja que naquele momento, se você tivesse pensado no início do ano, ela estava muito mais barata, o que se tornou muito atrativa para o investidor. E o anúncio de resultados de agosto agora mostrou que a Lowe's foi, no caso, a melhor escolha entre os dois, já que um dia após a Home Depot, por exemplo, cair 4% em um relatório trimestral, que a gente pode falar até que foi decepcionante, as ações da Lowe's elas saltaram 9,6% à medida que os seus ganhos trimestrais superaram as expectativas dos analistas. E veja que a Lowe's também oferece um dividendo não muito grande, modesto, mas 1,5% e tem muito espaço para subir esse dividendo ainda com base, claro, em ganhos robustos que a empresa tem, que são nesse caso aqui, os maiores dessa lista, porque só nesse ano ela já cresceu e entregou esse crescimento na ação na mão de quem investiu nela de mais de 31%. É a maior de todos os que eu mencionei até agora. Então você veja que todo esse conjunto de empresas, elas têm muita qualidade, tanto nos seus produtos, quanto na sua estrutura, na sua história, nas suas equipes de trabalho e principalmente o que interessa para o investidor, no retorno que elas entregam nas suas ações pela valorização da empresa. Então agora que você viu alguns bons exemplos de blue chip, o momento é ver se o seu perfil se encaixa no daqueles que procuram esse tipo de empresa para investir. Mas antes, se esse vídeo está te trazendo valor, aproveita então e já dá um like e também compartilha com mais alguém, porque você não vai ter custo nenhum por isso, mas vai me ajudar muito para continuar sempre fazendo vídeos sobre investimentos. Então vamos lá. Aqui, então, a gente precisa definir se esse tipo de empresa chamada blue chip, ela encaixa nas tuas necessidades, nos teus projetos. Olha só, os investidores que buscam investimentos
que tendem a pagar dividendos estáveis, por exemplo, que também são, nesse caso das blue chips, eles são atrativos, né? A gente vê que se você tem esse perfil de buscar essa renda passiva de maneira contínua, é um bom, de repente, uma forma de você encontrar nessas empresas gigantescas essa fonte contínua de rendimento. Essa é uma ideia muito boa e é assim que os investidores que buscam nessas empresas não só o crescimento da ação, mas também, claro, a questão dos dividendos. Mas leve em conta que essas ações podem ter um preço mais alto devido justamente à demanda de investidores que se propõem a pagar mais e, em contrapartida, receberem, claro, a segurança do seu investimento, os dividendos periódicos, o crescimento da valorização da ação e a volatilidade relativamente baixa da ação dessas empresas quando comparada com a maioria das empresas. A principal desvantagem é que, por serem tão grandes essas empresas, elas podem de repente não crescer tão rapidamente quando a gente compara as ações de empresas menores e emergentes. Por isso que o investimento nesse tipo de ativo não exclui nunca o risco, mas diminui bastante. Por isso que ações de alta qualidade podem ser apropriadas para algumas estratégias de investimento, que pode ser o caso da sua. Por isso que, claro, também para todo investimento é necessário a gente se certificar de que ele atende os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, além da nossa tolerância ao risco. Então, veja que uma ação blue chip, como qualquer outra, pode sofrer oscilações e cabe a você analisar o grau de volatilidade da ação e sempre manter os olhos abertos a sinais que as empresas de repente podem estar dando de possíveis problemas que podem gerar quedas do valor da ação. Por isso que às vezes é necessário rebalancear sua carteira de investimentos de tempos em tempos. Agora, aproveita e me diz aqui nos comentários se essa estratégia de investir em blue chips já faz parte da sua carteira de investimentos. Aproveita também, dá um like nesse vídeo e envia para mais alguém, como eu já pedi para você, para que essa pessoa se beneficie desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo.